Oi, gente, tá começando o Café com Leitão nesse clima maravilhoso. A gente aqui chegando em 2024, a gente saindo do estúdio, vindo pra praia para gravar esse especial de verão e que eu espero que você tenha aí tido um final de ano maravilhoso, que você possa planejar também esse ano de 2024 da melhor maneira possível. Nada melhor do que começar nesse clima de natureza, nesse clima de praia, trazendo essa energia, trazendo uma convidada maravilhosa que tem essas experiências para contar pra gente. Daiane Dan, tudo bom? Tudo bem, querido, tudo bom? Você que trabalha com isso, né? Com viagem, com esse clima, mas assim, quero saber também toda a sua história. Como é que começou isso, assim, de falar assim, poxa, vou começar a criar conteúdo de viagem? Nossa, é uma grande história. Primeiramente, queria agradecer muito a esse convite. Eu fiquei lisonjeada, fiquei muito feliz, porque eu acho muito legal ter a oportunidade ainda mais, né, de estar divulgando, de estar falando sobre, principalmente sobre histórias. E estou muito feliz de estar aqui. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Olha, eu acho que se falar da minha vida assim nos últimos 5 anos, eu acho que eu falo assim, brinco com os meus amigos, daria um livro. Porque foram muitas transformações, muitos processos, muitas coisas aconteceram, muitas mudanças de vida. Mas em questão assim, vamos falar de viagem, né? Como surgiu tudo isso. Eu sempre gostei de viajar, sempre tive alguns destinos que eu fui com família, às vezes com amigos. E desde pequena eu acho que eu já tive essa relação com a viagem. Porém, de uns anos pra cá é que se tornou um pouco mais enfático, um pouco mais presente na minha vida a viagem. Principalmente viagem sozinha. Tem mais ou menos uns 5 anos que eu tive a minha primeira experiência, assim. Na verdade, eu tive a minha experiência com uma adolescente, com uma amiga, mas foi pra bem pertinho, pro Rio de Janeiro. Mas eu digo que um marco mesmo pra mim foi quando eu fiz uma viagem com 2 amigas pra Chapada dos Veadeiros, em Brasília. E nessa viagem eu tive a oportunidade de ter um contato muito grande com a natureza, muito, assim, especial. E ali brotou aquele sentimento e eu falei assim, nossa, eu quero viajar mais para esse tipo de lugar. Que foi um lugar que eu tive muita conexão com a natureza, assim, inexplicável. E a partir daí, eu comecei a pesquisar um pouco mais, ter mais vontade de viajar. Isso faz o quê? Eu acho que vai fazer uns 5 anos mais ou menos, há pouco tempo até. E a partir dali eu comecei a fazer pequenas viagens, até com amigos, até um pouco com família também e tudo. E desde então eu comecei a compartilhar mais, principalmente nas redes sociais. Eu sempre gostei de compartilhar, principalmente quando surgiu o Instagram, quando surgiu tudo. Mas eu tinha muito mais aquele compartilhamento de lifestyle, de coisa de casa mesmo. Sempre gostei muito de treinar, ter uma vida ativa. Mas quando eu comecei a viajar mais, eu falei, nossa, eu acho que vai valer a pena. Mas aí quando eu terminei um relacionamento, e eu falei assim, nossa, eu acho que agora eu vou botar em prática aquilo que eu sempre quis. E resolvi fazer um mochilão. E eu falei, como é que eu vou fazer, né? Não tinha dinheiro na época, eu falei, não tinha condição, eu falei, o que eu vou fazer? E quando eu decidi vender todas as minhas coisas, eu peguei e falei assim, eu preciso de grana, não sei o que eu vou fazer agora. Eu tava trabalhando em Vitória, mas precisaria de muito tempo para juntar um valor. Falei, quer saber? Vou vender tudo. Vendi tudo. Tinha carro, tinha coisa de casa, vendi tudo que tinha em casa, juntei essa grana e fui viajar. E nesse momento é que eu tive ali que realmente foi um boom, porque pra mim foi uma experiência muito grande e eu tive a oportunidade de compartilhar mais dessa experiência de viajar sozinha. E principalmente viajar de forma low cost, né? Uma forma mais barata e acessível. E a partir daí eu fui embora e começou a desencadear todo o processo de viagem. E você fala de viajar sozinha, é muito curioso, assim, porque muita gente também pensa assim, caramba, eu não consigo viajar sozinho, sozinha. E como é que você, assim, se você dá para dar uma dica primeiro, assim, como é que faz para viajar sozinho? Porque as pessoas têm medo, né? Sim. Segurança, como Receio. Às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer coisas sozinho, ir no cinema sozinho, teatro sozinho, viajar sozinho. Eu acho assim que tanto acompanhado quanto sozinha são viagens incríveis, né? É a gente que faz a viagem. Porém, eu olho de uma forma muito peculiar para viajar sozinha, porque foi um momento para mim que eu tive um maior processo de transformação, de autoconhecimento mesmo. Eu trago muito essa questão do autoconhecimento porque eu vejo a viagem como uma grande ferramenta para isso. É uma ferramenta para transformação pessoal, que foi para mim. Então eu procuro hoje, inclusive, compartilhar e falar com todo mundo a vivência que eu tive. E se eu fosse dar uma dica hoje, eu falo assim, como é que eu começo a viajar sozinho? Eu falo, começa pertinho.
sabe? Aí você falou do cinema, né? É. Começa no cinema sozinho. Vai numa cidadezinha do lado da sua. Pega um ônibus, não sei, pega uma carona. Então, porque são pequenos passinhos que a pessoa vai dando e vai percebendo a sua própria autonomia. Porque a gente está muito acostumado a gente sempre precisar de alguém, né? Tipo assim, se apoiar em alguém, ou então, meu Deus, se acontecer alguma coisa. É justamente nesses momentos que você vai se descobrindo. Eu falei, meu Deus, se acontecer alguma coisa aqui agora, o que eu faço? Aí, a partir dali, você vai tendo a oportunidade de se desenvolver. Se conhecer, de saber quem você é, de saber o que você precisa e mais ainda do que você realmente é. Eu trago muito isso principalmente para as minhas expedições, que hoje eu realizo expedições com mulheres para vários lugares do Brasil e futuramente para outros países também. Mas eu falo isso com as meninas que viajam comigo, falo assim, gente, um passinho que você dá de uma forma diferenciada, você já vai perceber quem você realmente é, a sua própria essência. Através da viagem ali, dos apuros, dos medos, das inseguranças, que você vai trazer para dentro de si, vai deixar transbordar a sua essência e falar, isso é o que eu realmente sou. Então, a partir desses momentos de surpresa, de transformação, em que você vai percebendo isso aos poucos. Então, eu acho que a dica seria mais isso, sabe? De você ir nos pouquinhos. Eu tenho muito receio, muito medo. Não, eu vou um pouquinho ali, vou um pouco mais perto, depois um pouquinho mais longe. Justamente para ter essa percepção e criando coragem aos poucos. Ou também tem a possibilidade, porque eu sempre falo que as meninas, quando viajam comigo para as expedições, vai para uma expedição, vai para uma viagem em grupo, por exemplo. Você vai estar sozinho, mas ali você vai estar, querendo ou não, com outras pessoas, mesmo que diferente de você não vai estar conhecendo ninguém, você vai estar conhecendo pela primeira vez. Então, inclusive, é uma ótima oportunidade para você ter essa experiência. Não, eu vou viajar sozinho, mas ao mesmo tempo eu nunca vou estar sozinho. E mesmo sem estar em expedição, acontece isso, porque se você vai para um hostel, por exemplo, eu gosto muito de citar o exemplo do hostel, que se você se hospeda em hostel, você vai conhecendo outras pessoas que estão na mesma vibe, que estão viajando sozinho também, então você acaba nunca estar sozinho. E esse projeto que, assim, muita gente tem curiosidade de saber e conhecer ou tá vendo pela primeira vez, como é que esse projeto dessa viagem, essa expedição com essas mulheres, como é que surgiu isso? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque é um projeto muito especial meu, que surgiu justamente quando eu comecei a mochilar. Meu primeiro destino para o meu mochilão foi a Amazônia. E eu tive a oportunidade, inclusive na época, porque ia ter um retiro para mulheres, era o mesmo retiro que eu tinha participado no início do ano, e quando eu voltei, eu já voltei mochilando e dando aula de yoga no próprio retiro, no mesmo retiro. E ali, eu lembro quando eu tava indo pra lá, eu liguei pra dona da pousada, na maior cara de pau, e falei assim, então, eu comecei meu mochilão e eu tô viajando sozinha e eu tenho um projeto de voluntariado, porque na época eu tava fazendo o meu TCC de yoga e eu tinha que fazer um projeto pra dar aula de yoga pra alguma comunidade carente, né, dar de graça mesmo. Aí eu falei assim, virei pra moça e falei assim, eu tô começando o meu mochilão, e eu queria saber se vocês podem me adotar. Falei desse jeito. Aí ela falou assim, como assim adotar? Eu falei, então, vocês podem me dar hospedagem e comida que eu faço o que vocês quiserem. Aí ela, como assim que você quiser? Eu falei, eu trabalho o que você precisar na pousada. Eu só queria viajar. A minha intenção era só viajar, eu não queria saber como. Aí ela, vamos ver, vem pra cá e a gente resolve. E é muito legal, vem pra cá e aqui a gente vê o que tem pra você fazer. Forma simples e tal. Eu falei, tá bom. Dei as aulas, o retiro passou e ela falou assim, Dai, você está disposta mesmo? Eu falei, não, estou disposta a ficar aqui o tempo que for e tal. E foi uma das melhores experiências da minha vida, porque ali eu fiz de tudo na pousada. Era uma pousada familiar e era uma pousada que ficava no meio da floresta amazônica. Então eu não tinha para onde sair. Eu só saía de barco, então não tinha para onde fugir. Então ali eu fiquei. E ela falou assim, olha, você pode ajudar a fulana para arrumar os quartos? Eu falei, posso. Você pode ajudar nos serviços gerais? Posso. Você pode me ajudar na organização das reservas da pousada? Posso. Eu fiz de tudo na pousada. Desde limpar os quartos até, no final eu brinco que eu já estava na gerência da pousada, ajudando ela na organização e tudo. E ali eu tive a oportunidade, inclusive, de dar aula de yoga para crianças na comunidade do Lago Acajatuba, que é o lago ali que estava pertinho, uma comunidade muito simples, incrível, e ali eu dei aula para crianças e de yoga e foi uma realização pessoal muito grande. E a partir dali que eu
prossegui e continuei o mochilão. Só que no momento que eu estava ali, eu me conectei tanto com a comunidade, com o povo, com a galera, com o pessoal da pousada, tanto que eu chamo que é minha família amazônica, que toda vez que eu vou pra lá eu converso com eles. E ali eu falei, cara, toda essa transformação que eu tô tendo, esse contato com o novo, com um lugar completamente fora da minha zona de conforto, e a transformação pessoal como mulher, eu quero trazer outras pessoas para cá. E é ali que eu decidi, eu falei, e eu quero trazer mulheres. Porque eu tava brincando até ontem com uma amiga, eu falei assim, é muito melhor a gente falar sobre algum assunto quando a gente tem legitimidade, quando a gente tá com esse poder de fala. E ali eu falei assim, todas essas mazelas que eu tô passando, esses processos de transformação, viajando sozinha como mulher, porque querendo ou não, a gente tem essa insegurança, né, principalmente no Brasil hoje, que não é um país muito fácil de se viajar sozinho como mulher, né, pela violência, por todos os aspectos físicos e emocionais. Eu falei, eu quero trazer tudo isso para que outras mulheres percebam que é possível. Então ali surgiu a ideia de fazer uma expedição para mulheres, para justamente levar essa mulherada para viajar e falar assim, olha, é possível você ter essa transformação e é possível você viajar sozinha. Então foi daí que surgiu toda essa vontade de trazer todos esses aspectos femininos para a viagem. E assim, antes dessa questão de falar mais sobre a expedição, como é que foi para você, né, nessa pousada que você ficou lá, que fez tudo na hora de ir embora, assim, porque às vezes a vontade era ficar, né? E a moça também não vai, né? O pessoal lá não vai, a gente gostou tanto de você, fica aqui. Foi. Como é que é isso também, essa coisa da partida, né? Porque não é só a chegada. É difícil também deixar para trás e não, cerrei um ciclo ali. Nossa, olha, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Porque hoje eu não faço tantos trabalhos voluntários, mas na época como eu passei praticamente 1 ano fazendo isso. Então, toda a partida era um parto, eu brinco, porque era realmente muito difícil. Você se apega, quando você se dispõe a ter esse tipo de envolvimento assim, com o local e com as pessoas que estão ali, você se apega muito, querendo ou não. Por aquele momento, passa a ser sua família. E ali realmente, como elas me adotaram mesmo, eu tinha até dificuldade de ter contato com a internet, porque ali não tinha tanta facilidade com isso, né? Então, a minha família, os meus amigos, eu tinha pouco contato, então quem era minha família ali eram eles. E foi muito interessante, porque eu lembro que eu passei 3 dias inteiros chorando. Foi terrível, foi terrível, foi terrível. Eu sabia que eu ia sair porque tinha chegado um grupo para fazer um trabalho lá e eles iam voltar de barco. Aí a menina falou, olha, se você quiser ir, se você estiver preparada para ir, você pode pegar carona com eles. E era justamente, acho que 1 ou 2 dias após o ano novo. Eu passei a virada de ano lá. Aí eu falei, agora eu vou ter que ir. Cara, foi terrível, foi terrível. Aí eu chorava, eu acordava, eu chorava. Aí eu abraçava eles, eu chorava. E ainda mais a dona da pousada tinha duas filhas, mais ou menos da mesma idade que eu, então a gente ficou muito amiga. Então, pra mim foi terrível. Mas assim, com o passar do tempo, você vai... não vou falar que você se acostuma, mas você aprende a lidar melhor com as despedidas. Porque realmente, como você se apega muito, é um pouco mais difícil. Mas você vai aprendendo a lidar melhor. Então, eu acho que eu poderia dizer isso. E aí esse projeto, então, da expedição com as mulheres, tem um destino certo? Não tem? Como é que você escolhe o local? Qual é o local? Tem um local certo? Como é que é? Hoje tem 2 anos já que eu faço para a Amazônia. E eu gosto muito de fazer 2 vezes por ano, porque a Amazônia, eu sempre falo, né, com todo mundo, que a Amazônia na seca e a Amazônia na cheia são 2 Amazônias completamente diferentes. Então eu gosto de levar os grupos nessas 2 épocas. Então a Amazônia é um destino certo que tem todo ano. Mas ano passado, foi esse ano que eu fiz um novo destino, que foi pra Chapada Diamantina. Porque às vezes eu me perco também. Porque eu falei, meu Deus, aconteceu ano passado? Não, já aconteceu esse ano. E tanta coisa aconteceu esse ano, que assim, às vezes eu até me confundo. Mas, ano passado, eu comecei com um destino pro Caparaó, pro Espírito Santo. E eu gosto muito de falar do Caparaó, porque é uma região do Espírito Santo que é o meu estado. Então eu falei, não tem como fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa também no estado. E ano passado eu comecei a fazer pro Caparaó e esse ano o novo destino foi para Chapada Diamantina também. O que acontece muito não é muito na razão. Eu brinco assim que quando eu vou para algum destino,
eu passo a sentir muito o destino. Então eu falo, olha, esse lugar aqui eu acho um lugar incrível para trazer um grupo. Então aí eu percebo o lugar, eu primeiro vou no local, eu percebo o lugar, vejo o que dá para fazer, tento montar até mentalmente mesmo um roteiro, tipo assim, olha, esse lugar é bacana para ir, etc. Então eu sempre tenho que ir primeiro para perceber o lugar, para conhecer e ver o que posso trazer, porque eu não gosto, é o que a gente tá falando até um pouquinho antes da gente começar a gravar, né? Eu não gosto muito de trazer só os aspectos turísticos, porque o turismo ele é maravilhoso, mas o diferencial da expedição é justamente por você estar indo com uma pessoa que tem um olhar diferenciado sobre aquele lugar. Então você passa a se identificar com a pessoa para você viajar numa expedição. Então eu sempre gosto de estar mostrando esse olhar diferenciado além do turístico. E eu gosto muito de trazer para o ecoturismo, né? Porque os meus destinos, acho que poderia dizer 99,9% são voltados para lugares voltados para a natureza. Porque além de ter essa questão turística, de conhecer o lugar, eu gosto de trazer nas minhas expedições também aulas de yoga, dinâmicas, principalmente de autoconhecimento, para ir além daquela situação, né? Para você trazer aquela transformação realmente que a viagem pode te proporcionar. Então, o grande diferencial é exatamente isso. E eu vou no lugar, sinto e vou assim, aqui é um lugar bacana para se fazer. E ano que vem, no caso, esse ano agora de 2025, no próximo ano, perdão, 2024, aí que vão ter novos destinos. Que aí eu já fiz algumas viagens no ano de 2023 para pegar o ano de 2024 e falar assim, olha, aqui dá para fazer, então esse ano vai ter bastante coisa legal. E assim, deve ter experiências que elas relatam, as mulheres, né? Para você, assim, incríveis. Tem alguma que te marcou, assim, uma das que você lembra, que pode contar? Olha, tem várias, mas assim, de prontidão, tem duas que me marcaram muito. E uma delas é que a gente fala muito, eu falo muito essa questão financeira, porque muita gente vê a viagem como um luxo, né? Como uma coisa que você tem que gastar muito dinheiro, como uma viagem, sabe, que você precisa ter muito dinheiro para ter essa experiência. E tem um custo, obviamente, né, que tem um valor, eu falo agora especificamente das expedições, que tem um custo ali que você tem que ter do gerenciamento de toda a organização, né, que é uma grande responsabilidade, e agregado também ao valor daquilo que eu venho proporcionando para as pessoas que viajam comigo. E teve uma pessoa em especial, assim, que ela falou, eu tenho tanto pra pagar agora e tudo, mas eu falei, não, tudo bem, a gente dá um jeito, tudo certo. E no final da expedição ela chegou pra mim e ela virou pra mim e falou bem assim, Dai, eu trabalhei exatamente, ela é estudante de medicina e ela já tava, sei lá, na metade da faculdade, assim, ela foi pra Amazônia comigo. E acho que nos últimos dias de expedição ela sentou comigo e falou assim, eu só queria compartilhar uma coisa com você, porque foi muito importante pra mim e eu queria que você soubesse. Eu trabalhei exatamente, eu lembro, acho que foi 170 dias pra conseguir estar aqui. E foram 170 dias que eu trabalhei pra estar aqui e foram 7 dias que eu passei aqui somente. Mas foram os melhores 7 dias e mais transformadores da minha vida. Eu trabalhei mais 300 dias para estar aqui. E eu parei e falei assim, mulher, como assim? Ela trabalhou, acho que foi como atendente numa lanchonete, se não me engano, num restaurante. Eu saí totalmente da minha zona de conforto, mas porque eu queria muito estar aqui. E valeu cada hora trabalhada. Eu falei assim, gente, às vezes a gente não tem ideia real, assim, da história, dos processos, das transformações, das coisas que acontecem com quem viaja com a gente. E são nessas percepções, nessas pequenas conversas, nesses pequenos momentos que a gente tem, que eu falo assim, cara, vale muito a pena. Porque o pouquinho que a gente faz, ou o pouquinho que a gente fala na rede social, ou, sabe, um detalhezinho que às vezes a gente compartilha, pode ter um impacto muito grande na vida de alguma pessoa. E hoje eu percebo que eu sou esse canal, justamente, principalmente para o meu público maior, que são as mulheres, para ter, pelo menos se eu puder ter tido, tipo assim, um diazinho, um momentinho de transformação ali, eu já tive o meu objetivo alcançado, sabe? Então, isso me marcou muito, porque ela fez questão de me contar que fez aquilo tudo para estar ali, e o grande esforço que ela teve. Eu falo assim, ela deu valor e ao mesmo tempo eu tive oportunidade de fazer alguma diferença.
E eu converso com elas até hoje. Eu falo assim que muitas das meninas que viajaram comigo são minhas amigas até hoje, eu acabo tendo muito contato. E ela foi uma pessoa muito especial, assim, que me marcou muito por saber que aquilo transformou ela de uma forma muito grandiosa. E a outra foi que foi a primeira viagem dela sozinha. Aí. E pra Amazônia ainda, nunca tinha viajado de avião, nunca tinha viajado pra nenhum outro lugar. E ela virou pra mim na viagem, quando ela chegou, ela falou assim, olha, eu tô com medo, eu vim com medo, mas eu vim com medo mesmo. E eu falei assim, pronto, é isso, é exatamente isso, é você, eu gosto de falar muito que o medo, ele não é simplesmente você ter a ausência de medo, né? O medo, na verdade, a coragem, eu falo assim que a coragem, ela não é a ausência do medo, né? Mas é você ter o medo e mesmo assim você ir. E você, além do medo, depois do medo, depois que você passou daquilo, você descobrir um mundo imenso depois daquilo. Então, e de viagem, assim, que você fala muito da Amazônia, mas outros lugares, assim, que te marcou, assim, que você tem um carinho especial, ou que deu algum perrengue? Perrengue a gente tem muito. Eu vou contar do último agora, porque tá mais recente, tá mais fresquinho, né? Em setembro, eu viajei pro Peru sozinha. E eu passei 23 dias lá. Sozinha? Sozinha. E eu lembro que, gente, foi muito... Assim, tiveram várias coisas, assim, de perrengue. Mas o que mais, assim, me marcou é porque tem uns 2 anos, mais ou menos, que eu tive o primeiro acesso, assim. Foi a minha primeira experiência com montanha. E eu falo muito agora, assim, tenho falado bastante de montanha, que tem sido muito em vigor, assim, na minha vida de uns anos pra cá. E eu tive a oportunidade de subir o Pico da Bandeira e no Espírito Santo, e pra mim foi um marco muito grande, assim, de desafio e tudo. Eu falei, nossa, eu quero fazer mais isso. E quando eu viajei pro Peru, que foi o meu primeiro país depois de muito tempo, assim, viajando, depois da pandemia e tudo, foi o primeiro país mesmo, foi o primeiro lugar que eu saí do Brasil pra ter essa experiência sozinha. E eu fui em vários lugares, fiz várias trilhas, porque eu sou apaixonada por isso, então se me enfiar no mato eu já tô feliz. Mas eu falei assim, não, eu quero fazer algo diferente. Eu vim aqui, depois de tanto tempo viajando sozinha para sair do país, eu quero me desafiar. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer um desafio, eu queria fazer um trekking e tal. Eu pesquisando, eu descobri que tinha uns lugares que eu ia passar, que era por Arequipa, tinham 3 vulcões, lindos, incríveis. E eu já tinha ficado sabendo... Lá quietinho, estavam lindinhos, tava bonitinho lá, lindo. Eu fui no mirante, vi eles bem de longe, eu falei, eu vou subir esse trem. Aí eu fiquei sabendo que dava pra fazer a trilha, só que foi tipo assim, mais ou menos uns 2 semanas antes que eu decidi fazer isso. E eu tava pra ir pra Amazônia logo depois, então minha mochila tava super reduzida. Tava com uma parte de frio e uma parte de calor, assim. Então eu tinha um casaco, tinha uma segunda pele, uma calça, tipo, tudo uma peça de cada. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer esse negócio. Só que na internet, pelo menos o vulcão que eu queria subir, que era mais assim, mais popular, vamos dizer assim, ainda assim tinha poucas informações. Então eu fui pesquisando, aí eu fui na hashtag e coloquei vulcão Mist. E apareceu uma postagem de uma menina que tinha subido. Só tinha uma pessoa que subiu e você ia subir. Aí eu virei e pensei assim, que eu sabia, né? Outras pessoas provavelmente já tinham ido, mas eu não tava achando muita coisa. Aí eu entrei em contato com essa menina, falei assim, nunca tinha visto, não conhecia a menina, entrei no direct dela e falei assim, tô querendo subir o vulcão Mist e eu vi que você subiu, tem uma postagem sua e tal, você pode me passar mais informações e tal? Ela, ai, que legal, me passou a agência que subiu e tudo, aí entrei em contato e tal. Beleza, fui. Eu acho que foi, sei lá, uma semana antes que eu decidi fazer isso. Aí eu cheguei em Arequipa, já assim, nervosa, né? Eu falei, ó, eu só vim pra esse lugar só pra subir esse vulcão. Entrei em contato com a agência, tudo certo. Um dia antes, eu conheci o guia que ia comigo. Só foi eu e o guia, um guia peruano. Aí eu decidi tudo certo, vamos. O que você precisa? Eu preciso de um casaco, preciso disso, preciso daquilo. Algumas coisas eu não tinha, mas decidi tudo certo. E fui. Foi assim... Olha, quando eu cheguei, eu falei assim, não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas, aquela assim, cena de chegar lá e... E foi, assim, uma experiência incrível, porém muito desafiadora. É um vulcão de 5.580 metros de altitude. Nossa...
Eu tive que lidar também, eu já tava assim meio que aclimatada por conta da altitude, por causa de outros trekkings que eu fiz no Peru, eu já tinha feito, mas ainda assim foi um esforço muito grande, que foram 4 horas de subida até a base. Andando. É bom pro pessoal saber que andando com a minha mochila. Nossa. A mochila pesada. Ou seja, porque o guia virou pra mim e falou assim, olha, é trek, então cada um leva o seu. Falei, então tá bom, tô aqui, então vambora. Com a mochila pesada, levando 5 litros de água, levando a minha roupa, levando... tudo. Peraí, se acabasse esses 5 litros? Ah, eu tava lascada, né? Então eu tinha que Tudo gerenciar. Nossa. Porque 1 litro era pra cozinhar. Tem e isso. os outros 4 litros era pra eu beber. Então eu tinha que... Ele falou, não, vai gerenciando a água, você precisa estar hidratado. Aí passou todas as informações, foi tudo certinho. Mas aí quando foi... chegamos na base, dormimos. E quando foi meia-noite que a gente começou realmente a subir pro cume. Meu Deus. Então foram 7 horas de subida. Eu vi o nascer do sol. O nascer do sol mais incrível da minha vida até hoje. E quando chegamos no cume, eu chorei muito, assim, foi um desafio muito grande, porque eu nunca tinha feito aquilo, né, de uma altitude tão grande, quase 6.000 metros. E quando eu cheguei lá em cima, foi incrível, foi uma sensação muito perfeita, assim, eu não consigo nem decifrar às vezes. Mas, inclusive, eu tenho até eu consegui fazer, nessa loucura toda, eu consegui fazer um vlog. Eu tenho no canal da GoPro, tenho o vlog todo completo. E quando eu tava assim, terminando já, fiquei um tempinho lá em cima, aí ele virou pra mim e falou assim, vamos descer? Eu falei, vamos. Eu virei, fui pegar minha mochila. Isso que eu peguei minha mochila, voltei, cadê o guia? Ai, eu tinha não sabia onde ele estava. Aí e agora? Sumiu o guia? Eu tava em cima de um vulcão, tinha mais uns 3 rapazes também, só que eu nunca tinha visto na vida. Eu, como eu tava sozinha, eu olhei... Eu só vi uns passinhos, assim, ó, marcados, porque o vulcão, principalmente uma parte dele, é muito areia, muita areia. E eu vi só a marcação, assim, dos pés dele descer. Eu falei, desgramado, ele desceu. Eu simplesmente fiquei assim, e agora? Eu olhava pra cratera do vulcão, tipo assim, um vulcão inteiro pra descer, e eu não sabia como fazer aquilo, minha primeira vez. Falei, então tá bom, né? Vamos descer aqui mesmo. Fui descendo e eu gritava, acho que ele já tava muito na frente, não me escutou. Peraí, em um momento ele parou assim, ela não tá perto de mim, deixa eu esperar. Não, a história, assim, você prestar atenção na história. Aí eu fui descendo, eu falei, não tá aqui, então já deve ter descido. Cara, a minha sorte é que eu tenho noção, assim, um pouco de noção, assim, de trekking e tudo, porque por já estar fazendo aquilo, mas eu nunca tinha descido um vulcão. Então eu fui descendo assim, adoidada, e cada passo que a gente dava, o pé afundava demais, era até aqui que afundava de areia, assim, né? Até o meio da perna, assim. E fui descendo. Quando eu fui descendo, eu vi ele lá, tipo assim, sei lá, muitos metros e ele parava. Aí quando ele me avistava, ele continuava descendo. Eu não sei se ele tava fazendo aquilo de sacanagem. Pô, mas sacanagem hoje não é legal, né? Hoje, tipo assim, foi dando um desespero. E eu tava assim, ao mesmo tempo que eu falei, gente, eu não vou ficar aqui, sentar e chorar. Não, eu vou embora, né? Vou descer. Tem que sair do vulcão. E era um caminho diferente do que a gente tava subindo. Porque quando a gente sobe, a gente faz em movimento zigue-zague, né? Pra ficar um pouco mais tranquilo de subir. Você não consegue subir direto porque é muito íngreme. Então a gente desceu por uma outra parte que era só descida mesmo. 7 horas que eu demorei pra subir, e em 1h30 eu demorei pra descer. Também desespero, hein? Vamos descer, vambora. Eu fui descendo e realmente depois eu conversei com colegas que estão já na área do montanhismo e tudo. E falei assim, não, Daiane, o vulcão é descer direto. Não tem essa de descer devagarinho, porque a possibilidade de você se lesionar é maior se você descer muito devagar. Então você tem que descer um pouco mais no pique mesmo. Eu falei, então tá, vambora. Quando eu cheguei na base, que esse homem tava lá, ele começou a rir. Aí ele começou a rir, eu falei assim, se desgramado. Aí eu xinguei em espanhol, aí ele falou assim, não, tá tranquilo, você chegou tranquilo. Eu falei, meu Deus, você chegou, você tá vivo, tá bem, você venceu. Foi o perrengue, assim, foi o último perrengue mais perrengoso que eu passei. Caramba, isso você foi. Travasse ali, tem isso também. E agora? Se eu travasse, se eu lesionasse, se eu acontecesse qualquer coisa, eu tava muito lascada. Mas assim, sobrevivi e cheguei e falei assim, não, agora pelo menos eu tenho experiência de que eu desci um vulcão sozinha. Subiu sozinho, desceu literalmente sozinho, que o guia foi embora. Caramba, e assim, desses lugares,
qual o lugar que você ainda tem o sonho de visitar? Tem? Nossa, Eu sei que tem muitos, mas muitos. na lista assim de mais próximo. É porque assim, eu falo com as minhas amigas mais próximas que gostam muito de viajar, eu falo assim, gente, o Brasil ele é incrível, ele é assim, eu falo que é um dos países mais incríveis que existe no mundo, assim, dentre os poucos que eu já visitei, por causa da diversidade, por causa de tudo, mas quando você sai do seu país natal, você tem uma outra percepção de mundo, completamente diferente, então você está completamente fora da sua zona de conforto. Normalmente é uma outra língua, são outros costumes que você tem que saber, inclusive, se você passa muito perrengue. Até de vestimenta, de forma de lidar, de tudo. Então, quando você sai do seu país, você abre muito a mente. Você abre muito a sua percepção assim, de viagem. E quando eu fiz isso lá atrás, era um outro momento, era uma outra expectativa. E quando eu fiz isso agora, nesse momento que eu estou vivendo, principalmente trabalhando com viagens, eu percebo que tem muito país para se visitar. Mas se eu fosse elencar, assim, não diria nessa ordem, mas Indonésia, o Sudeste Asiático, para mim, na verdade, como um todo, vários países ali do Sudeste Asiático são países que eu tenho como desejo muito grande de visitar. Porque tem uma forte conexão, principalmente de uma forma holística, né, de espiritualidade, Índia principalmente voltado para o yoga, e como eu sou professora de yoga, tem essa proximidade, essa conexão que eu quero muito, e é uma cultura muito diferente da cultura que eu tenho hoje. Então eu tenho muita vontade, principalmente em Indonésia, ali eu tenho um chameguinho assim para aquele país que eu tenho muita vontade de conhecer. E se tudo der certo, rapidinho, daqui a pouquinho a gente vai. Vai sim. A gente está gravando aqui em Vitória, onde assim, vamos dizer, é a sua base, né? Mas a gente estava até comentando aqui, você tem vontade de morar em outro lugar? Porque assim, na verdade você mora viajando, né? Sim. Mas ter essa base assim, de retornar, porque não, aqui é minha casa. Ou você tem vontade de morar se mudar daqui? Hoje eu não tenho essa vontade. Eu falo assim que Vitorinha é um lugar muito aconchegante, sabe? É gostoso de se morar, de ter um estilo de vida, sabe? De uma qualidade de vida bem legal. Então, por mais que eu fique pouco tempo em Vitória, eu gosto de ter minha base aqui. Entretanto, é aquela coisa, né? Tudo pode mudar, daqui a pouco eu vou para um lugar e falo assim, meu Deus, quero ter uma base aqui. Eu quero que eu falava, inclusive, muito no meu mochilão. Eu falei assim, meu Deus, eu quero morar nesse lugar. Aí eu virei para esse lugar, meu Deus, eu quero morar nesse lugar. Era sempre uma sensação nova. Mas hoje eu tenho a minha base aqui em Vitória, eu permaneço aqui em Vitória, então eu gosto de ter a minha base aqui. Principalmente pelo estilo de vida que eu tenho os poucos dias que eu passo aqui, né? De estar muito próximo do mar, de estar muito próximo de atividades ao ar livre, é muito gostoso. E ao mesmo tempo tem aquela proximidade de cidade. Então você tem as duas coisas assim muito perto. Porque Vitória nesse aspecto, né, pequeno, por mais que seja capital, mas é muito pertinho as coisas uma do outra. Então eu gosto de ter essa acessibilidade. Agora eu também não sei, né, quais são os planos futuros, não sei o que pode acontecer. E o pessoal deve perguntar muito para você assim, dica de viagem, mas assim, mala. Como é que viaja tanto, como é que faz mala? Tem essas coisinhas assim, não, isso aqui não pode faltar, minha mala, como é que eu faço? Olha, eu falo que não tem um padrão. Não tem um padrão, porque assim, quando eu ia de mochilão, eu tinha um pouquinho de cada coisa e poucas coisas na mochila. Era minha mochila de 50 litros, não é mais ou menos assim, né, tamanho. E uma mochila menor para levar notebook, celular na época. Umas coisas mais de acessibilidade e tal. Mas eu lembro que era muito engraçado. Eu passava, sei lá, eu passei um ano viajando, chegava no segundo mês, se tivesse alguma peça de roupa que eu não estivesse usando, eu deixava onde eu tava. Ou eu doava, ou eu dava pra alguém, eu deixava. Desprendimento. Não, a principal coisa que você trabalha quando você tá em mochilão é o desapego. Com tudo. Você tem que levar só o essencial. Sim. Não tem essa coisa de levar a opção. Não tem. Não tem. Você não tem um armário, né? Você não tem um lugar pra você deixar essas coisas. Então, eu brinco assim que a sua vida tá dentro de uma mochila. Então tinha coisa assim, eu falei, gente, isso aqui tá sendo desnecessário, tá pesando. Aí eu doava. Ou então eu ia pra um lugar um pouquinho mais frio, eu tinha muita roupa de calor, aí eu comprava no lugar. Então eu tinha essa facilidade. Porém hoje, como eu faço viagens mais específicas, ou para algum trabalho, ou para conhecer, ou para fazer algum trabalho para uma agência, ou até mesmo para conhecer mesmo, ficar um tempo, eu vou levar coisas mais específicas para aquilo. Mas se fosse dar uma dica, principalmente, eu gosto muito de falar peças-chaves. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito básica. Então, se você usar mais peças básicas, você vai conseguir combinar mais entre si.
Mas a única dificuldade, às vezes, que tem é de se você tá num lugar muito quente e você vai depois para um lugar muito frio. Então eu gosto sempre de levar um casaco mais pesado, que tenha um corta-vento e um fleece, que é aquela segunda pele, né, a segunda camada ali do frio. Pelo menos você tem que ter... Esse casaco é uma peça-chave, porque aí você realmente não vai passar perrengue, mesmo que seja no frio do aeroporto. Mas fora isso, é você tentar mixar peças que você realmente possa combinar entre si, que usar entre si, para que você não tenha que levar muito mais coisa dentro da mochila, porque vai pesar e vai ser Eu adoro ver também, assim, imagina assim, aqueles kits de sobrevivência, assim, a lanterna, o isqueiro, você também tem essas coisas. Ah, sempre tem. O que não falta é lenço umedecido, lanterna, aí tem a bagzinha, assim, das principais coisas de higiene, né, que tem que ter, e uma bota e um chinelo. Eu falo assim, gente, mais do que isso não precisa. Porque a bota, se você vai fazer trekking, se você vai andar, se é uma confortável e tudo, dá pra usar. E o chinelo que a gente tem que ter também pra não ficar andando descalço. Mas fora isso de calçado também não tem necessidade. Até para as minhas viagens normais mesmo, eu sei que eu vou ficar muito tempo. Eu sempre, basicamente, eu só levo isso. E as roupas básicas mesmo. Que eu acho que é o que não vai fazer você passar tanto sufoco. E quem tá acompanhando assim, eu quero viajar em janeiro aí, vai ter alguma viagem, dá tempo de se inscrever? E qual é o destino? Olha, primeiro semestre eu já tô com a agenda basicamente fechada. Eu tenho, na verdade, 3 destinos confirmados. E o primeiro deles é o Caparaó, que vai ser em final de março, mas essa turma já tá fechada. Inclusive, eu tive que abrir mais vaga, porque teve lista de espera, assim, o Caparaó, assim, tá sendo um destino muito procurado, inclusive. E ainda tá aberta as inscrições para a Amazônia, dia 1º a 7 de abril. E também para o Monte Roraima, que inclusive é um destino novo, de 15 a 22 de abril, que é um destino também que me transformou de uma forma bizarra no ano de 2023. E eu resolvi abrir. Agora, para o segundo semestre, a agenda vai sair até o final de janeiro. E assim, você, a pessoa quando quer te chamar para viajar tem dificuldade, né? Porque assim, ela vai pro vulcão, ela vai pro Monte Roraima, ela vai pro deserto. Pra ir ali não serve, né? Como é que tem isso também? Nossa, não, eu vou pra qualquer lugar. Seus amigos falam assim, vamos viajar, mas esse lugar é tão básico. Não tem um vulcãozinho pra gente... Não, eu acho que pra mim, pelo menos, não tem um lugar básico, não. Eu só fujo de cidade. Isso aí, pra mim, assim, meus amigos já sabem, já conhecem que, assim, cidade eu tô fugindo. É de shopping. Vamos conhecer um shopping, vamos conhecer... Nossa, eu tenho pavor. Tem gente que viaja pra conhecer shopping, né? Nossa, não, assim, nada contra. Mas, assim, é algo que eu tenho pavor. Até em Vitória mesmo, aqui em Vitória, eu não vou normalmente. Então, eu só vou... eu preciso fazer alguma coisa, uma coisa muito pontual. Eu vou e tal. Mas meus amigos já sabem, assim, que se for pra viajar, vai ter que ser lugar, pelo menos, assim, mais... conexão com a natureza e tudo mais, assim. Então, eu tenho essa dificuldade hoje. Tanto que quando eu chego em Vitória, eu falo assim, nossa, eu tô em Vitória pra ver a galera, pra ver minha família, ver meus amigos, porque é o tempinho, assim, curtinho que eu tenho ali pra realmente fazer isso. Mas não tem destino específico, tem que ter uma trilha... Não, acho que todo destino é válido, eu gosto muito, mas eu dou uma fugidinha de cidade. E essa conexão com a natureza, acho que ela é muito importante, né? É o momento que as pessoas, quando faz uma viagem que tem esse contato com a natureza, acho que ela sai... Porque a viagem já transforma a pessoa, ela já sai mudada, ela volta com novos pensamentos. E com a natureza, então, né? Você pode falar, tem isso mesmo, da pessoa, então, muito. Se renovar ainda mais e ter coisas que ela vai aplicar no dia a dia dela, no trabalho, nos projetos. Total, né? Total. Eu falo pela minha própria experiência, assim, a primeira experiência que eu tive nas Chapadas Veadeiras, que eu botei o pé num lugar lá e eu senti uma energia muito incrível, assim, muito diferente. Eu falei, nossa, a conexão com a natureza ela é muito bizarra mesmo. Isso não é simplesmente de uma forma, que eu diria, mística, né? De uma forma energética, simplesmente porque de fato existe. Mas, cientificamente falando, né, a gente já pode trazer vários relatos, várias comprovações de que realmente a natureza, você estar no meio da natureza, né, estar no meio do mato, estar em contato, ela já traz uma sensação de bem-estar muito grande. E o que seria esse bem-estar quando você está realmente aberto para isso, né? Se você está ali buscando essa conexão, a conexão vai ser ainda maior.
Então ela vai te trazer uma sensação de leveza, uma sensação de saúde, uma sensação de respiro. E isso, ela vai ativar vários hormônios, vários de uma forma neural muito grande, para que você desacelere esse aspecto, principalmente voltado para a ansiedade. Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade extremamente ansiosa, né, de preocupada com o tempo todo, antecipação do futuro o tempo todo, muita coisa acontecendo no mundo e até mesmo no dia a dia, né, no trabalho e tudo. Então, se você sai desse caos, né, dessa situação caótica e vai para um lugar que traz sensação de leveza, de paz, de tranquilidade, automaticamente, sem você querer, você já vai ter essa sensação de bem-estar muito amplificada. E eu falo até mesmo com as meninas que viajam comigo para a Amazônia, principalmente, porque você fica muito imerso dentro da floresta, né? Dentro do roteiro, a gente tem inclusive uns dias que a gente fica imerso mesmo na floresta, tanto que um dos dias a gente passa acampados na floresta. Que legal. Ali é um momento assim, crucial para que você realmente tenha essa conexão. Principalmente uma conexão feminina, né, da floresta, da mãe natureza. Então, naturalmente, sem você querer, sem você perceber, isso naturalmente já vem influenciando no nosso bem-estar. Eu quero agradecer demais sua participação aqui, iniciando o ano de uma forma maravilhosa, com as suas histórias, assim, que dá vontade de viajar junto com você, ir lá. Vamos! Só o vulcão que talvez não, mas eu adoro também. Amazônia, enfim. E deixar aqui para você deixar o seu recado, fica à vontade, deixa essa mensagem. Obrigado. Eu que agradeço, eu fico muito feliz com o convite. E eu acho que se fosse deixar um recado para todo mundo que está assistindo, né, para todo mundo que está participando junto com a gente, se dê a oportunidade de viajar pelo menos uma vezinha, e que seja sozinho ou sozinha, e futuramente com amigos ou com acompanhados, mas se dê essa oportunidade para que você perceba essa transformação que a viagem pode trazer para você. Que essa transformação e principalmente essa busca pelo autoconhecimento, pela conexão consigo mesmo, se dá a oportunidade de realmente ter essa experiência da viagem e trazer isso para si como uma grande ferramenta transformadora. Eu acho que isso, para mim, é o que é o maior privilégio que a gente pode ter. Incrível. 2024 tá aí, experimente, viaje, faça coisas novas, se dê a oportunidade. E eu vou deixar linkado, claro, aqui na descrição desse vídeo as redes sociais da Daiane para você já seguir, compartilhar, saber da próxima viagem. Quem sabe você tá lá e conta aqui pra gente também se você vai viajar, e te espero até a próxima. Curte também esse vídeo, compartilha. Tchau!